Salve, salve, meus amigos! Começando mais um Gazeta Esportiva, primeira edição aí na tela do seu Facebook, YouTube, Twitter. Eu sou Vitor Deliso Ferragem, estou com você para a gente conversar aí sobre futebol, né? Vamos falar de futebol. Ao meu lado, Theo, como sempre, marcando presença por aqui. E aí, Theo, de boa? Tranquilo, Vitão? Na paz. A paz também. Gabriel Benzi também por aqui hoje. Sexta-feira, você já sabe, sextou, ele tá por aqui, dia né? de redes sociais, dia de memes do que bombou. Uma boa tarde para você que está assistindo a gente e uma boa tarde especial para essa bancada aqui. Exatamente. Muito boa tarde, então, a todos vocês. Vamos começar aqui a primeira edição falando de clássico de domingo, porque domingo tem clássico aí. Vamos ter um jogão entre Corinthians e São Paulo na Arena Corinthians. São Paulo precisa quebrar esse tabu aí na Arena Corinthians, hein? Nunca venceu por lá. Quem sabe pode acontecer no domingo. E é exatamente essa a nossa pergunta. Quem vencerá o clássico no domingo pelo Brasileiro? O Corinthians, o São Paulo, ou será que vai dar empate? Aí você pode ver a nossa imagem repetindo a pergunta, qual será o resultado? Você pode votar aí no gazetesportiva.com, entre lá, vote. No fim do programa a gente passa todo o resultado dessa enquete aí que a gente apresentou para vocês. Lembrando você também que você pode comentar no Facebook, o chat já está aberto. Daqui a pouco o Theo vai dar uma passada por lá para ler os comentários de você. Participe também na hashtag primeira edição, quem sabe seu comentário pode aparecer aí na tela para todo mundo observar também sua fotinho, seu nome. Faz seu nome aí, pô, comenta aí fama, né? Seu minuto de fama aqui no Gazeta Esportiva primeira edição. Agora sim, vamos começar, porque eu já quero saber essa enquete aí, ou vocês querem falar do jogo do Corinthians de ontem primeiro? O que vocês acham? Vamos falar do jogo de ontem e aí a gente já fala Aí os depois a nossos gente engata palpites. o clássico Fechou, e já fala então. os palpites, então, para esse Combinado. jogo. Boa. Corinthians jogou ontem pela Copa Sul-Americana, um jogo que já era esperado uma vitória do Corinthians. Venceu por 2-0, mas os destaques foram positivos aí desse Corinthians, que mostrou um futebol diferente, né, Theo? Como que foi esse jogo aí? O Corinthians mostrou uma grande evolução em relação ao que vinha apresentando nos últimos jogos, né? A começar pelo número de finalizações, foram 23 chutes a gol por parte do Timão, sendo 13 certos. Ou Difícil seja, de é um ver número, isso. é uma melhora gritante em relação aos números que vinham sendo apresentados no Brasileirão, sobretudo. O Corinthians tem um dos piores ataques do brasileiro, é um dos times que menos finaliza, um dos times que pior finaliza no campeonato. Então, chegar no jogo de Sul-Americana, independentemente do adversário, que, claro, Era frágil. era bem frágil, e dar 23 chutes a gol é mérito desse time aí. Exatamente. Mudou a postura e mostrou que o Corinthians tem cacife para fazer isso. Não é um time que... Jogou muito diferente, né? Exato, muito diferente, mas, Gabriel, quero levantar para você essa questão. Wagner Love, hein? Agora cravou que é titular. Cravou, fez o gol dele. Eu acho que ele tem que ser titular, sim. Talvez não como 9 ainda, apesar de que como 9 ele mostrou que dá pra fazer gol, mas o Gustavo tá voltando muito bem. Mas eu queria fazer um destaque desses dois Corinthians que estão se apresentando agora, né? O Corinthians do Brasileiro e esse Corinthians que jogou ontem. Até para fazer uma pergunta para vocês, porque o Corinthians ganhou do Atlético Paranaense por 2-0, mesmo resultado, jogando um futebol quase que enganoso, né? Teve 3 finalizações no jogo todo, posse de bola muito menor e deu só 200 passes. Comparando com o jogo de ontem, o Corinthians deu mais de 500 passes, como o Theo já falou, deu 23 finalizações. Eu queria perguntar, até que ponto esse futebol vai ser efetivo no Brasileiro pro Corinthians? Porque o Corinthians poderia ter feito uma vantagem muito maior ontem. Então, aí a efetividade dos centroavantes, dos atacantes, o Wagner Love fez só um gol. Será que ele não poderia ter feito mais ontem? Até ele mesmo saiu ontem de campo falando que o placar poderia ter sido mais elástico. Mas você acha que está de bom tamanho para um jogo de volta, Theo? Tá ótimo. 2-0, de fato. Poderia ter sido mais elástico, poderia ter resolvido a parada aqui mesmo, né? Mas aí, de repente, nem precisava escalar time titular lá na Venezuela. Mas 2-0, por mais que o Deportivo Lara seja um time não muito expressivo, né? Quase nada, né? Convenhamos. Exato. É um placar que ainda não está resolvido, né? E no futebol a gente sabe que tudo pode acontecer. Exato. Até mesmo com o Deportivo Lara. Nossa, cara, acho que o Corinthians não quer nem brincar com isso, porque se exatamente. acontecer, o negócio vai ficar feio. Mas, enfim, falando do jogo de volta, acontece na quinta-feira que vem, lá na Venezuela. Difícil para o Corinthians chegar até lá. Deportivo Lara, que você leu aí no gazetesportiva.com, enfrenta durante o dia de hoje
mais de um dia de viagem para voltar para casa, então não é fácil chegar por lá. Mas ontem o Corinthians fez uma coisa legal, né, Gabriel? Pizza. Foi bem legal. O Corinthians disponibilizou 27 pizzas, deu camiseta, deu uma placa também para a comissão do Deportivo Lara. Uma atitude de boa fé com a outra equipe. Que em nenhum momento inventou a desculpa, a gente tá longe. Sim, o técnico deu até entrevista e falou, demoramos para chegar, foi cansativo, mas não é desculpa nenhuma. Não é desculpa nenhuma, até porque eles foram para jogo, jogaram, deram o melhor deles. Não foi uma ótima atuação, mas também jogando fora de casa, contra um time forte, não dá para culpar, não dá para jogar em cima deles isso. Exatamente, então o Corinthians... Esse presente aí, essa receptividade toda do Corinthians não pegou muito bem nas redes sociais, né? Por quê? Porque a Venezuela passa por um período delicado politicamente falando. Sim. E isso, para boa parte da população, significa falta de abastecimento, né? Falta de comida. Então, algumas pessoas interpretaram meio errado a iniciativa do Corinthians em ser um bom anfitrião, né? Como se os venezuelanos estivessem passando alguma necessidade, mas que de fato não aconteceu. Entendi agora. Sempre vai ter alguém aí para olhar o outro lado e também não é errado, cada um tem o seu ponto de vista. Bom, para a gente terminar esse assunto de Copa Sul-Americana, falar mais uma vez das atuações do Corinthians. Além de Wagner Love e Gustavo, o Pedrinho também foi bem no jogo de ontem. Eu queria dar, inclusive, esse destaque para a quantidade de interações que aconteceram entre Fagner e Pedrinho. O jogo foi muito bem jogado ali pelo lado direito do campo, a assistência do Pedrinho, muito bonita, inclusive, o passe muito bonito do Pedrinho para assistência do primeiro gol. E eles trocaram entre si mais de 50 passes. O que não acontece muito no time do Corinthians. E o que tinha dificuldade, né? O Fagner estava tendo que atacar muito nos últimos jogos. Dessa vez o Pedrinho jogou muito bem, tirou o peso das costas do Fagner, conseguiu atuar mais ofensivamente e deu resultado. Exatamente. O Corinthians sólido, não só no ataque, mas também na defesa. A defesa foi muito bem, claro. Não precisou trabalhar tanto como num próximo jogo, contra o São Paulo, talvez, mas mostrou que tem uma solidez ali, é um time que está se encaixando. O Fábio Carille também falou que o torcedor do Corinthians pode esperar um time titular só depois da Copa América, um time definido para brigar por alguma coisa, quem sabe. Então a gente vê o Corinthians sendo moldado aí, mas a minha opinião, eu acredito que Wagner Love tem que ser sim titular. Mas como nove? Talvez, não sei se na vaga do Gustavo, porque o Gustavo vem jogando bem, mas no próximo domingo ele será o titular no jogo contra o São Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas se não for ali, eu faço uma força para jogar na ponta, não sei. Ali, para mim, um time que eu tenho pensamento que pode acontecer ali depois da Copa América, Everaldo, Gustavo e Wagner Love. Uma trinca boa. Possível. É uma boa, né? Porque mas é difícil de acontecer, porque o Cleison tá ali no lugar dele, o Everaldo foi inscrito também no... Mas o Cleison não jogou tão bem ontem, não. Exato, errou muito vi muita passe, gente reclamando do Cleison, falando que ele cisca, só cisca e não chega a lugar nenhum. Foi muito bem no Campeonato Paulista. No Brasileiro ainda ele não vingou tanto quanto ele vingou no Paulista. Mas, enfim, é um ataque poderoso do Corinthians no papel agora com o Everaldo, Wagner Love jogando bem, Gustavo voltando ontem e fazendo gol também depois de um bom tempo, quase 2 meses sem marcar. Então é bom a gente observar este Corinthians, lembrando que o jogo é na semana que vem, aval da classificação do Corinthians aqui, os dois. Acho que passa. Claro. Passa? Próxima fase, então, oitavas de final. Tudo indica que o Corinthians vai passar na semana que vem na Sul-Americana. Agora sim, vamos falar do Clássico? Clássico. Vamos falar de Clássico, porque domingo o Corinthians joga mais uma vez na Arena, agora contra o São Paulo. Um jogo bem mais difícil. O time vem se recuperando. Tem pouco tempo aí para se recuperar. Ontem atuou com o time titular, praticamente inteiro titular. Só o Manuel não estava presente. Manuel volta à zaga do Corinthians. O que você espera desse jogo aí? Reencontro de Alexandre Pato com o Corinthians, Theo? Acontece a lei do ex ou você acha que prevalece esse tabu? Eu acho que o tabu vai prevalecer nesse final de semana, muito pelo momento em que as duas equipes estão vivendo. De uma semana para cá, melhor dizendo, há uma semana o São Paulo estava dividindo a liderança do Campeonato Brasileiro com Palmeiras e Santos, era considerado um time que estava encaixando, que o Cuca estava dando uma nova cara dando um jeito de jogar, né? Estabelecendo um jeito de jogar para a equipe. Mas uma semana depois, o São Paulo já sofreu uma derrota amarga no Morumbi para o Bahia. Já não é mais o líder
dividindo ali com Palmeiras e Santos. E uma derrota no Clássico, seguida de uma possível eliminação na semana seguinte, difícil, pode ser uma semana difícil. Pode ser um baque significativo aí para a temporada do São Paulo. E tendo em vista que é um time jovem ainda, que sente muito a temperatura do jogo, né? Quando as coisas esquentam, tudo mais. Eu acho que o São Paulo vai levar pior nesse final de semana, ainda mais jogando em Itaquera. Exato, é uma semana, como o Theo falou, difícil para o São Paulo, pode ser muito difícil, porque se perde o jogo agora no domingo e depois é desclassificado da Copa do Brasil, vai ficar difícil, porque a gente já votou aqui, não sei se eu com o Gabriel não estava, mas talvez eu estava com você, Theo. A Copa do Brasil é um negócio para o São Paulo nesse ano. É um negócio que o São Paulo tem que investir. Tudo bem, tá ali no Campeonato Brasileiro, mas existem times que têm ali um sarrafo mais alto para disputar o Campeonato Brasileiro. Sim. A Copa do Brasil é um negócio muito bom para o São Paulo. O São Paulo tem time para brigar. Agora, se perde para o Corinthians e sente esse baque que o Theo falou que o São Paulo pode sentir, vai ser uma semana complicadíssima. Eu lembro que uma enquete aqui da Gazeta Esportiva era sobre o Cuca, pressão sobre o Cuca, e já tem gente falando que o Cuca está pressionado. Eu acho muito cedo para a gente falar disso ainda, mas essas duas derrotas são embaçadas no mínimo. Porque ele poupou jogadores muito importantes no último jogo, poupou Antony, que estava jogando 17 partidas sem parar. Então acho que pode vir com o São Paulo com um ânimo novo para esse clássico. Eu acho que por ser clássico, por querer quebrar o tabu, por ter o Pato em campo, lei do ex, é muita coisa ajudando o São Paulo a tirar essa pressão e a jogar tranquilo, né? Porque tem esse tabu pressionando, o Cuca tá chegando agora, tá reestruturando o time, é um time jovem, então tá se adaptando, então acho que é normal ter alguns deslizes igual teve agora nos últimos 2 jogos. Então acho que não dá pra gente jogar todo esse peso, essa culpa. Eu acho que vai ser um jogo muito bom e o São Paulo, que, por exemplo, o Hernanes o que a gente estava falando, que o Corinthians não finaliza tão bem. O São Paulo finaliza muito bem. O Hernanes é o melhor finalizador do Campeonato Brasileiro até agora. Já chutou mais de 14 vezes pro gol. E chutou muito bem, foi efetivo. Eu acho que o Corinthians vai sofrer. Se quiser ganhar do São Paulo, vai sofrer para ganhar do São Paulo. Exatamente. Então, vamos falar das novidades do São Paulo. Treino de ontem teve retorno de Arboleda, Hudson e Hernanes. Nomes importantíssimos, nomes de peso para esse time titular do São Paulo. O Rojas e o Pablo apareceram no gramado. Olha o Rojas, quem diria, hein? Tá voltando, tá sumido. Ano passado, quando saiu, estava bem, mas era uma situação totalmente diferente do São Paulo também. Rojas, quem sabe, voltando, mas é só recuperação, nada para esse domingo, né, Theo? Só os jogadores que voltam são esses três. Ali aquele processo em separado, né, junto com o preparador físico ali no cantinho do gramado, dando um pique mais forte. Voltando aos poucos. Assim como o Pablo, que passou por uma cirurgia na lombar, né, também já só depois da Copa América. Só depois da Copa América esses dois. Com uma folguinha ele vai voltar logo mais. Exato. Falando em desfalques do São Paulo tem Lisieiro, mais uma vez lesionado, e o Toró, que foi expulso, suspensão aí que deu muita polêmica, mas está suspenso para esse jogo também. Corinthians não tem desfalques. Corinthians está com o time aí praticamente inteiro, só tem os jogadores aí que foram para a seleção, Bruno Mendes, acho que só ele também, o Romero também, que mais nem atua mais, já está lá com a seleção do Paraguai. São esses os jogadores. Você pode fazer a escalação do Corinthians, depois o Theo faz a escalação do São Paulo. Vou pegar aqui a querida colinha, né? Vamos lá. Cássio no gol, Fagner, Manuel, Henrique e Avelar para fechar a zaga. Ralf, Júnior Urso, Sornosa, tem aquela alteração possível de colocar o Jadson. E pro ataque Pedrinho, Cleison e Love, de 9. Que o Carille cravou que o Wagner Love vai ser o camisa 9 pro Clássico. Cravou, está cravado. O Gustavo é a opção no banco de reservas. E o Mauro Bozelli, sendo a terceira opção, perdeu espaço no Corinthians. Lembrando que o Gustavo não teve lá um bom desempenho contra a zaga do São Paulo, né? Nas finais do Paulista. Ele fez a diferença, foi o Wagner Love. Bastante dificuldade ali. O Arboleda e o Bruno Alves são dois jogadores bons na bola aérea, podem anular ali a principal característica do Gustavo. Acho que é uma boa começar com o Wagner Love. Mas mudando de lado, vamos falar do São Paulo, escalação do tricolor, Theo. Temos o São Paulo deve ir a campo com o Thiago Volpe, Igor Vinícius na direita, com a possibilidade do Hudson entrar, né, como vem sendo utilizado o volante pelo Cuca. Arboleda e Bruno Alves formam a dupla de zaga e Reinaldo vai na esquerda. Luan,
Tchê e Hernanes formarão o trio de meio de campo, com a possibilidade ali, dependendo das condições físicas do Hernanes, da entrada do Igor Gomes. Aí o trio de ataque com Antony, Pato e Everton. Aí, então, o time do São Paulo, com o Everton sendo o centroavante desse time aí. O Everton ali. Acho que vai ser mais Everton o e Pato, né? Os dois ali. É um trio de ataque móvel, né? Assim como é quando o Toró tá em campo, mas acredito que o Pato deva jogar mais centralizado. Duas disputas de ataque boas. Pedrinho, Cleison e Wagner Love, Antony, Pato e Everton. Que eu não sei o que é pior ali, porque o Everton tá numa fase que eu vou te falar, não tá consegue ruim, chegar uma na linha. Sim, e o Cleison também já tá oscilando bastante. Tá? Exato. São cenários parecidos. E o Pedrinho parecidos. e o Antony. É que o Cleison não jogou nessa temporada, né? O Everton esqueceu o futebol lá em 2018. Exatamente. Então os dois times que vão se enfrentar no próximo domingo. Agora, antes da gente ir pro Facebook, quero só o palpite de vocês dois. Pode começar você, Gabi. Já falou que o São Paulo vai dar trabalho. São Paulo vai dar trabalho, o Tabu com certeza. Continua. Mas eu acho que vai ser aquele resultado que ninguém quer, né? Acho que vai ser 1-1. 1-1. Com gol do Pato pra Gol acabar do com Pato. essa lei do ex de vez. Você, Theo. Tabu continua quanto? Eu acho que vai ser 2-0 Corinthians. 2-0 Corinthians. Terceiro Isso aí, então. 2-0 seguido do Corinthians? Será? Terceiro 2-0. O torcedor Corinthians não tá acostumado com isso, não. É verdade. Mais de um gol na partida. E os 4 gols foram de cabeça, né? Sim. Incrível. E aí, Vamos Theo, aqui? vamos de Face? Ó, muita gente já dando palpite aqui, hein? Sidney de Freitas falando que o São Paulo vai levar. Vai meter 3-0 lá em Itaquera. Isso será. Rafael Dias falando que o Timão vence por 3-0. Fernando Lopes, 2-0 Corinthians. Paulo Lopes falando que vai dar empate sem gols, 0-0. Carlos Henrique Almeida apostando no Corinthians. Reginaldo Brito, 3-1, vai Corinthians. É nóis que tá. Vitor Alexandre fazendo um questionamento aqui. Por que será que o DM do São Paulo está sempre cheio nos últimos anos? Isso tem que acabar. Talvez tenha que parar de contratar jogadores tão veteranos. Mas o São Paulo tem problema, né? Lisieiro. Lisieiro é um cara novo e está sempre por lá. Sim, exatamente. Coisa que não tem como, às vezes, você controlar. É fase do time, fase do jogador. Até porque o Liseiro é muito importante e bom pro São Paulo, né? Exato. Pablo Henrique falando que o Corinthians já fretou um avião para o jogo lá na Venezuela, verdade. O Duílio estava falando já que... Chegou a falar que o problema não era o jogo, o problema é chegar lá. Sim, exato. Vai ser. Pagaram caro, mas asseguraram a segurança, né? Aí temos o Edson Walker aqui falando que o Santos vai ser o campeão brasileiro de 2019, dando uma... Já a gente fala do peixe, hein? Verdade, fica por aí. Leonardo Lucas, São Paulo e Corinthians, jogo de compadre, vai dar empate. E para fechar, o Paulo César também tá apostando no Timão, tá comigo 2-0. Isso aí, então. Muita gente, pouquíssima gente apostando no São Paulo, Acho hein? que Quase teve só nada. um 3-0 ali Cadê perdido, o torcedor de São Paulo? Ali Aparece o aí. fato de ser em Itaquera, né? Pesa, com certeza pesa. Mas quem sabe, né, Alexandre Pato pode estar motivado nesse dia aí a fazer gol no seu ex-clube. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar desse jogo de Corinthians e São Paulo. Continua deixando seu palpite aí, continua deixando sua opinião de quanto vai ser. Responde a enquete no site Exato, também. responde a enquete lá no site, porque agora eu quero pedir licença para falar do Palmeiras aqui. Porque o Palmeiras ontem passou por um dia agitado. Acertou com a Rede Globo a transmissão dos jogos. Você leu lá no Gazeta Esportiva. Se você não leu, você pode ficar antenado nos detalhes por lá. E deu tchau para o Ricardo Goulart. Essa pegou todo mundo de surpresa, né? Exato. O Goulart, que tinha um contrato de empréstimo para esse ano inteiro, voltou para o time que ele... Qual é o nome do time? Guangzhou Evergrande, da China. Voltou para lá por conta de propostas salariais. O time que está muito mal no campeonato nacional lá e sentiu falta do Ricardo Goulart na equipe, chamou de volta. Volta, por favor, que a gente está precisando. Exatamente. E aí, Theo, vai fazer falta o Ricardo Goulart ou fez bem o Palmeiras? Mesmo que é uma situação dolorosa, porque o Ricardo Goulart joga bem. Convenhamos que é um bom jogador. Sim. Mas fez bem o Palmeiras? Então, apesar dele jogar bem, eu acho que não vai fazer falta e fez bem pro Palmeiras. Dá espaço para outros caras aí legais. E fez bem para ele também, né? Que vai ganhar o dobro do salário. O elenco não vai deixar de ser um dos mais qualificados do Brasil, se não o mais, né? Acho que o mais, talvez. Sempre essa discussão entre Palmeiras e Flamengo, mas o time do Palmeiras não vai deixar de ser
extremamente qualificado com a ausência do Goulart. E estava acostumando a jogar sem ele também. Sim, exato. Sim. Vai continuar tendo opção ali na frente, o William Bigode vai voltar. E, cara, é muito dinheiro, né? Um investimento de 1 ano aí, empréstimo, ele já demorou para começar a jogar. Sim. Depois da artroscopia no joelho, agora outra lesão, ia voltar só depois da Copa América. Ia quase acabar, aí já perde espaço, aí já perde um acaba... semestre, aí volta só depois. Até aí... voltar 100% cara, e acabar o contrato, né? Exato. Melhor devolver, aí já ganha um dinheiro dessa não multa. Não paga o salário. Né? Ganha salário que ele era teto salarial do Palmeiras, o Ricardo Goulart, vale lembrar aí. E agora ele voltou para a China ganhando 20 milhões ao ano, né? Exato, ele falou, ontem ele ficou até bravo, ele falou que ele não sai pela porta dos fundos porque o contrato que ele aceitou pouquíssimos recusariam. Então, ele falando aí que não tem como recusar o que ele aceitou para voltar lá para o Guangzhou Evergrande da China. Quem sabe vai dar certo lá. Aqui deu certo enquanto jogou, porque ficou bastante machucado por bastante tempo aí. O torcedor do Palmeiras até ficou meio nervoso, alguns falando, veio para o Brasil, se tratou, agora vai embora e termina o tratamento lá. Usou o Palmeiras. Acho que não, ele tentou pelo menos vingar aqui ele no queria futebol. ficar mais 1 ano aqui, ele falou isso na entrevista, mas... Não deu certo. 12 jogos e 4 gols para ele. 12 jogos e 4 gols, essa passagem breve do Ricardo Goulart no Palmeiras. Mas bola para frente no Palmeiras, próximo compromisso amanhã contra o Botafogo no Mané Garrincha em Brasília. Scarpa retorna e Veiga lesionado. Felipe Melo está suspenso. Então o Palmeiras tem aí alguns desfalques, principalmente o Felipe Melo, que vem atuando muito bem nos últimos jogos. Mas que bom que o Scarpa volta para o Palmeiras, né? Exato, o Scarpa voltando. Ele é um cara que sim faz falta no Palmeiras. Faz muita falta, vem jogando muito bem. Além deles, retornos de Marcos Rocha, Luan, Bruno Henrique, Zé Rafael. Enfim, time do Palmeiras quase 100% aí para esse jogo. Algumas pendências aí, mas vem para esse jogo contra o Botafogo fora de casa. Theo, acredita numa vitória e manutenção da liderança do Palmeiras? Acredito. Acho muito que vai. Difícil a defesa do Palmeiras levar gol, ainda mais contra um ataque igual ao do Botafogo, né? Que não tá lá essas coisas. E detalhe que se nesse jogo tiverem 6 minutos de acréscimo na somatória dos dois tempos e se manter a zaga titular o jogo inteiro, eles batem, a zaga Luan e Gomes, batem o recorde de zaga do Palmeiras que ficou mais tempo sem sofrer gol. Então o Palmeiras... 1080 minutos é o recorde lá em 1987. A zaga do Palmeiras muito forte. Apesar de não ter nome de peso, são jogadores que fizeram a diferença no futebol nacional. E não só esse ano, então bem desde o ano passado. Então o Luan, principalmente, o Gustavo Gomes, então chegou nem se fala, muito bem. Um dos principais jogadores do Palmeiras nessa temporada. Então eu acredito também numa vitória nessa manutenção de liderança do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Acho que é isso, né? Passamos o dia conturbado do Palmeiras de ontem, porque agora eu quero falar do Santos. Vamos de Santos peixe. Tem jogo no próximo domingo contra o Internacional lá na Vila Belmiro. Jogo mais difícil esse, talvez o jogo mais difícil da rodada, tirando o clássico entre Corinthians e São Paulo. Sim. O time vem de uma goleada, sofreu uma goleada pro Palmeiras, teve a semana aí para esfriar a cabeça, para o São Paulo treinar esse time. O Sacha está recuperado e disponível contra o ex-clube dele. Lei do ex? Será que rola a lei do ex? Mais um em atacante tendo que muita joga lei do ex contra. esse ano, né? É difícil. De atacante, inclusive. Exato, exatamente. Bom, acho que é difícil, hein, a gente dar um palpite para esse jogo. Eu acho que vai ser jogo pegado. Depende de como o Santos vai entrar. Se o Santos entrar para atacar igual entrou contra o Palmeiras, acho que não vai nem ver a cor da bola, igual foi no jogo. Sério? Eu acho que vai. Eu acho que tem que jogar mais fechadinho. Igual jogou no primeiro jogo contra o Palmeiras pelo Paulistão, que travou o jogo inteiro, foi um empate. Mas acho que só assim o Santos consegue pegar um resultado contra esses times mais densos. É, isso aí. E você, Theo, acha que o Santos carrega uma vitória? Complicado, hein? Complicado, bem jogo difícil esse difícil. jogo. Acho que o Santos... Eu apostaria numa vitória do Inter, assim, também. Pelo último jogo do Santos, né? Mas eu acredito também numa semana proveitosa aí para o São Paulo fazer os ajustes, né? Principalmente defensivos. Acho que o Santos... sabe arrumar a casinha, né? Acho que quando o Santos encara um adversário que se adequa ao estilo de jogo do Peixe, né? Tem muita dificuldade e acaba
sofrendo muito na defesa. Tanto que já levou umas 3, 4 goleadas esse ano. Exatamente. E vamos ver como que o São Paulo vai armar o time, né? Exato. Se vai com tudo para cima do Inter de novo, vai ser de novo uma atuação ofensiva aí, ou se vai ser um pouco mais cautelosa. Eu acho que o Santos atuando fechadinho, eu acho difícil acontecer. Porque o São Paulo não é a cara não é a dele. cara dele e ele vai querer ganhar o jogo, de fato. Isso aí, então. Santos e Internacional, próximo domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro. O Santos tentando esquecer de vez essa derrota do Palmeiras lá na semana passada. Bom, pra gente terminar o boletim do Santos, Uribe, tem novidade, né? Tem Conta novidade, retomaram as tratativas pelo Uribe, porém o Flamengo jogou o veneno de volta contra o Santos, porque o Santos dificultou muito a contratação do Bruno Henrique, negociou até o último instante e o Flamengo está fazendo a mesma coisa com o Uribe. Eles querem lucrar com a venda do jogador, porque eles pagaram 5 milhões no Uribe, eles querem no mínimo 6 de lucro. O Santos ainda tenta negociar aquela diminuição da dívida do Bruno Henrique, né, que tem 2 parcelas que o Flamengo faltam pagar, uma em 4 milhões desse ano e uma em, acho que 10 milhões ano que vem, algo do tipo. E aí o Santos quer uma redução nessas parcelas, mas o Flamengo quer 6 milhões. Então vai rolar essa pechincha aí por mais um tempo. Eu acho que vai demorar um pouco para fechar esse negócio. O Uribe, o torcedor do Santos quer. Eu lembro que eu estava aqui nos últimos dias, todo mundo deu aval, acho uma boa. Tanto o Uribe quanto o Marinho. São 2 jogadores que eu acho que vão cair bem aí no Santos. Vamos ver como que vai continuar essa tratativa entre Santos e Flamengo. Lembrando que os 2 já conversaram pelo Bruno Henrique, mas a situação era ao contrário. Sim. Agora vamos ver se o Flamengo vai ceder o jogo virou. Ou não. O jogo virou, exatamente. Gabi, agora eu quero convocar você mais uma vez. Eu e o Theo vamos assistir aqui e dar os nossos palpites. Vamos de redes sociais? Exato, porque agora eu quero ver o que bombou nas redes sociais essa semana. Conta aí pra nós. Beleza, eu vou começar com a segunda-feira. Eu vou trazer a imagem aqui, mas eu não quero spoiler, tá? Vocês já sabem o que aconteceu na história, mas quem tá assistindo não sabe, tá bom? Vamos lá. Segunda-feira, os muros do Flamengo amanheceram pichados. Fora Bel, fora BAP, Copa Mickey e uns palavrões, né? Normal. Isso viralizou muito devido aos resultados inconstantes do Flamengo e rolaram alguns comentários, né? Mas eu vou trazer isso depois porque a gente tem uma ordem cronológica aqui, né? Tá. Eu queria perguntar para vocês a opinião sobre os protestos do Flamengo, o que vocês acharam. Normal, né? Normal. O time inconstante não tem como. Nada um time que sofre a pressão. Sob o sol do futebol brasileiro. Exato. Time que nada solta a de nota novo. enaltecendo Exato. Florida O Cup. Flamengo dá uma pisada na bola e joga mais pressão ainda em cima do time que se já é pressiona, pressionado, então vai acontecer. Não adianta. E para você que acompanha a programação aqui da TV Gazeta, no Mesa Redonda desse final de semana, o nosso querido mestre Alberto Helena ficou indignado. Por quê? Porque 3 volantes não dá. Não dele. dá para jogar com 3 volantes. Fecha aspas. Nossa citação do mestre Alberto Helena, que fala que ele criticou um pouco o Felipão, que mesmo com a vitória, falou que 3 volantes não pode, não dá. Não dá mesmo. Mas ganhou. Bahia também veio aqui no Morumbi com 3 volantes e ganhou de São Paulo. Exato. E aí, você concorda com o mestre? Comenta aí com a gente. Exato. Vocês da mesa concordam? Eu concordo. Acho que 3 volantes é embaçado. Eu não sou a favor. Dá pra vencer, mas... Eu não sou a favor, mas dependendo da situação... Exato, depende da situação. Pro Palmeiras não precisava. Por Bahia talvez precisava. Exato. Mas pro Palmeiras não tinha essa necessidade. Justo. Vamos passar um dia então, terça-feira. A gente já acompanha a história do Daverson e seu relacionamento, que agora anunciou que está grávido. Sim, estamos grávidos. Sim, estamos grávidos. Ele vai ter um filho ou uma filha, não sabemos. Relacionamento que a gente veio acompanhando aqui nessas sextas-feiras, porque foi um relacionamento rápido, que começou, já estão noivos, já estão com filho. E aí, parabéns pro Daverson, né, que vai ter seu primeiro filho. Deivinho. Será que vem um filho igual ao do Dudu, que é igual ao pai? Acredito que sim. Eu acho que vai ser a cara do pai também. Bom, terça-feira ainda rolou uma grande polêmica por conta de um jogador do Arsenal da final da Liga Europeia. O Mkhitaryan, por conta de embrólios políticos, ele é proibido a entrar na sede da final do campeonato. E isso viralizou bastante, muita gente criticou. Ele não tem como entrar no país, ele é proibido de entrar no país, e o Arsenal soltou uma nota oficial que eles estavam muito tristes e desapontados com o fato que
não vão poder contar com um dos jogadores do elenco, né? Lamentou. Um dos principais jogadores do Arsenal. Tarek é armênio, né? A final vai ser no Azerbaijão. Os dois países, treta política, há uma disputa territorial entre os dois países desde do final da década de 1980. Sim. E por mais que há um acordo de cessar fogo entre, não tem guerra, entre né? os países, não, ainda há o conflito, né? Sim, não tem como ele entrar lá, ele ia ser rechaçado instantaneamente. Essa final que está gerando bastante polêmica, né? Exato. Que os torcedores não tem voo para ir para a cidade. Tá gerando bastante polêmica, o pessoal tá comentando bastante. Bom, que mais? Quarta-feira, dia de Copa do Brasil, correto? O Palmeiras sofreu para ganhar do Sampaio Corrêa, fez o gol lá no último minuto com a falha do goleiro. E aí soltaram esse meme aqui, Sampaio Corrêa conseguiu dar mais trabalho que o Santos. Meme maldoso. Maldoso, né? A gente sabe as proporções aí, né? Mas deu mais trabalho, pelo menos no resultado. No resultado deu mais trabalho. Palmeiras que agora vai estar com um resultado menos elástico para o jogo de volta, mas tá encaminhado. Tá encaminhado, né? Bom, dando continuidade à história que rolou na segunda-feira, falei que teve alguns comentários da torcida do Flamengo, mas um dirigente do Flamengo resolveu se pronunciar e falou que não tinha como ter sido a torcida porque os nomes estavam escritos certos no muro. Basicamente falando que a torcida não sabe escrever. Em menos de 12 horas, os muros amanheceram assim: Fora Abel e Copa Mickey. E mais palavrões. Abel. Cortamos os palavrões, é óbvio. E uma letra bem mais bonita, né? Sim. Letrinha de quem escreveram sabe. Bonitinho. Exato. Mas trocaram as letras. Abel é com L e Mickey faltou, né? Faltou. Escreveram errado por querer e depois escreveram ao lado. Foi político agora? Você vê. Provocando, porque não dá pra provocar a torcida, né? Infelizmente se tornou a cara do Flamengo acontecer isso. Se fala que aconteceu, aconteceu com o time, eu já vou lembrar que é o Flamengo na hora. Felizmente o Flamengo virou isso aí. Exatamente. E aí, só pra gente retomar o que aconteceu no jogo de ontem, um post aí do organizador do camarote, da Fielzone lá do Corinthians, que ele postou nas redes sociais, entregando os hambúrgueres para os jogadores do Deportivo Lara no pós-jogo. Ele deixou um hambúrguer lá no vestiário, cumprimentou os jogadores e entregou. Uma atitude legal, eu achei bem legal a atitude. O comentário é sobre o que o Theo falou. Eu li ali, não tinham nem água para beber, então... Era isso que eu ia comentar. Talvez Exato. rola essa problematização que é cabível, mas eu prefiro enxergar o lado legal da ação, da atitude, exato, também. Acho que é melhor a gente enxergar por esse lado. Também não cabe a nós aqui ficar julgando. Exatamente. Não vamos ver como uma tiração de sarro, vamos ver como eles deram uma comida lá, vocês vieram aqui, vocês foram bem recebidos. Eu acho que tem que ver desse jeito. Exatamente. Bom, acho que é isso, né? Tem mais coisa? Não, eu queria trazer um comentário que não deu tempo de eu preparar a foto, porque bombou quando eu tava saindo. Qual? Falcão Garcia. Não sei que no Palmeiras. Tá sendo especulado fortemente no Palmeiras Falcão pelo Twitter. Garcia, porque olha bombou uma foto do Wikipedia, todo mundo sabe que o Wikipedia, ele é fonte aberta, né? Você pode entrar lá e editar. Colocaram na biografia do Falcão Garcia que ele entrará no Palmeiras no meio da temporada pós-Copa América. Olha só. Será? O torcedor palmeirense ia gostar pouco, É um né? medalhão, né? É um medalhão. É um cara medalhão. que faria diferença aí, Faria bastante diferença. Quem sabe. Mas tudo não passa de rumor aí, o pessoal Só agitando rumores, Twitter. especulações, igual o Drogba, né? Exato. Igual a Anelka no Galo. Ixi, aí se a gente for parar pra pensar, essa tem é a história, vários. Bom, acho que é isso, né, do nosso queridíssimo programa de hoje. A gente pode passar a régua para ver a nossa enquete, mas antes, tem mais alguma participação? Dois comentários aí? aqui. Vamos lá. Você falou no Falcão Garcia, mas aqui o Leonardo Lucas está citando o Pedro como possível do Fluminense. É verdade. O como Fluminense que falou que está disposto a negociar. Olha só. Está disposto, mas eu acho que o Palmeiras vai ter que entrar na disputa aí com times da Europa. Exatamente. Provavelmente, né? Agora a janela abre. Vai desembolsar uma graninha de todos boa os países também. do futebol europeu. Deve para a Europa, provavelmente. Aqui em junho e há times da Alemanha, Holanda e da Inglaterra, seria o Manchester United no caso, interessados no Pedro. Bom, então né? o Palmeiras vai ter uma concorrência forte aí. Exato. Aí temos o Vitor Alexandre aqui falando que 3 volantes é horrível, parece até o Mourinho escalando o Santos. E o Germano terminando com aquela clássica: Palmeiras não tem mundial.
Exatamente, então acho que a gente pode ir embora agora com essa declaração do Antes Germano. antes que continuem as provocações, né? Exato. A pergunta que a gente fez não é do Palmeiras nem do Santos, mas é do clássico de domingo. Quem será que vai vencer o clássico? Corinthians ou São Paulo? Vamos ver o resultado aí. Quem será que venceu? Você votou lá no Gazeta Esportiva e deu Corinthians. Os Mas não foi a telespectadores- maioria. Não foi a maioria, o empate teve sua parcela ali também, mas deu Corinthians, 44% dos votos. O pessoal acredita na vitória do Corinthians. E aí? Eles discordaram da gente, né? Discordaram de Discordaram vocês de dois. nós. Discordaram de vocês dois. Mas enfim, a gente vai ficar sabendo desse jogo lá no domingo, depois que as duas equipes se enfrentarem. Por hora, quero agradecer você, Theo, pela participação. Valeu aí. Mais alguma pontuação ou é isso? Eu que agradeço, Vitão, e não, acho que tá tudo Bem resolvido. exato. Todos os pingos nos is e um bom final de semana aí pra todo mundo até segunda-feira. Exatamente. Gabriel, obrigado aí pela sua participação de sexta-feira. Você vem aqui um dia só, mas vem sempre muito bem informado. Valeu aí pela sua participação. Eu que agradeço. Agora eu volto só daqui 2 semanas. Mas eu volto. Queria agradecer De você que férias, assistiu a gente. Um descansinho, Tranquilo, né? Tá tranquilo. Queria agradecer essa mesa incrível, você que assistiu a gente, pedir para você curtir, compartilhar, se você tá vendo no YouTube, se inscrever. Se você não tá vendo no YouTube, pode entrar no YouTube e se inscrever também. Ótimo. Fique à vontade. Exatamente. Muito obrigado É isso. por pagar esse peixe para mim. Lembrando que a gente volta na próxima segunda-feira, 12 horas e 30 minutos. A gente espera você para a gente falar de Campeonato Brasileiro, falar de Libertadores, enfim. O que tiver aí, você sabe que a gente vai comentar por aqui. Acesse o site da GazeteEsportiva.com, continue acessando, continue votando. Quem sabe pode mudar esse patamar aí até o fim do dia dessa enquete. A gente fica por aqui e volta na próxima segunda esperando você. Até lá, tchau, tchau.